Bom dia a todos, que Deus possa verdadeiramente estar presente em nossas vidas. Aqui a palavra de hoje fica em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 40, o qual fala, sobre Jesus, apazigua a tempestade. E diz assim a palavra de Deus: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Vamos entender e compreender que aqui Jesus, ali junto com os seus discípulos, Jesus faz uma promessa para eles. E esta palavra é verdadeira, esta palavra é digna de toda aceitação, esta palavra é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus para nossas vidas também, em nossos dias, nos dias de hoje, no momento de agora, para a minha e para a tua vida. Aqui Jesus faz uma promessa, e a promessa que Jesus faz, as promessas de Deus, elas se cumprem em nossas vidas. Mas vamos entender e compreender que há um percurso, há um caminho a ser percorrido entre a promessa que o Senhor nos faz e o cumprimento desta promessa. Quando Jesus faz a promessa aqui para os seus discípulos, ele diz assim: passemos para outra margem. De qualquer maneira, eles iam chegar na outra margem. De alguma maneira, eles iam estar do outro lado daquela margem. Promessa. Só que, quando Jesus faz a promessa, nós vamos entender e compreender que até esta promessa se cumprir, ou ele chegar do outro lado dessa margem, muitas coisas podem acontecer. Isso não é diferente nos nossos dias, não é diferente na nossa caminhada, na nossa vida. Porque assim como estamos, crendo nas promessas do Senhor, temos que permanecer crendo nesta promessa. Temos que permanecer, Senhor, acrescenta-nos a fé a cada dia, para que possamos permanecer crendo naquilo e na palavra que o Senhor já tem nos dado. Porque o que o Senhor verdadeiramente falou para com as nossas vidas, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Agora é necessário eu permanecer, você permanecer na presença dEle. Assim como Ele tem falado na sua palavra: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, orareis, pedireis tudo o que quiseres e eu vos farei, eu vos entregarei. E aqui ele já tem feito a promessa para os discípulos. Logo em seguida, quando ele faz essa promessa, diz assim: e eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estavam no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Depois que o Senhor fez a promessa para os discípulos, ali eles se apartaram da multidão. Eles saíram do meio da multidão. Eles pegaram aquele barco e seguiram em caminho sobre as águas para chegar do outro lado da margem. Junto com ele havia outros barquinhos. Eles estavam no meio das águas, eles estavam em meio à natureza ali daquelas águas, daquela noite ali sobre as águas. Seus barcos no meio das águas. E aqui nos prova que aqueles discípulos estavam com Jesus. Estavam dentro do barco com Jesus. E como eles estavam ali naquele barco com Jesus, eles estavam na presença de Jesus. Eles estavam na presença de Jesus. E na presença de Jesus,
Vem dizer no 37, levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Da promessa ao cumprimento da promessa, há desafios, há obstáculos, há verdadeiramente acontecimentos. E não foi diferente para os discípulos, não foi diferente para eles, mesmo estando na presença de Jesus. O que é que esta palavra traz para mim e para você nos dias de hoje? Traz que mesmo eu e você estando na presença de Jesus, não estamos livres de passarmos por dificuldade, passarmos por desafio, ou passarmos por situações, o qual muitas das vezes eu e você não queremos passar. Mas é a caminhada, é o processo, é o caminho a chegar ao cumprimento da promessa que Ele já nos fez. Mesmo estando nós na sua presença. Como aqui, os discípulos estavam no barco junto com Jesus. E vem nos dizer ainda, dizer assim, ó, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Jesus estava dormindo, Jesus estava ali dormindo, descansando dentro do barco, naquela almofada junto com eles. E despertaram-nos dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos se agoniaram. Os discípulos viram que aquele temporal estava muito forte, aquele temporal estava sobre eles. Aquele vendaval estava trazendo as águas e enchendo o barco qual eles se encontravam. E quantas das vezes as tempestades da vida vêm nos encontrar, que muitas das vezes nós, estando na presença do Senhor, nós se procura saber como é que nós estamos na presença dele, e é necessário nós passar por isso, é necessário nós passar ali por algum vendaval que muitas das vezes nos abala, nos faz entender ou compreender, ter medo, nos ali se apavorar, mas é necessário. Porque tudo isso é um aperfeiçoamento, um aprendizado para cada um de nós. O caminho não é só de rosas, há também espinhos. O caminho não só é terra plana, não é só um caminho plano, mas também neste caminho há pedregulhos, há pedrinhas, há pedras o qual podemos pisar, muitas das vezes se machucar, mas mesmo nós se machucando, nós estamos na presença dele e ele pode também nos cicatrizar os ferimentos, cicatrizar as feridas, cicatrizar os machucados, cicatrizar, deixar cicatriz, para nós permanecer caminhando neste caminho, na presença dele, com ele, até a promessa final se cumprir. E aqui ele diz, e despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímido? Ainda não tens de fé? Jesus aqui, diante daqueles discípulos, ele, faz um milagre acontecer, fala com o mar, manda o mar se aquietar, manda o mar se calar, manda o vento se aquietar. Ali o vento se aquieta,
as águas, né, voltam ao seu normal. Ali começa grande bonança. Todos ali na presença de Jesus vê aquilo acontecer. Logo em seguida eles são repreendidos pelo Senhor. Repreendido pelo Senhor Jesus, o qual estava com eles. E Jesus assim fala para eles: por que sois tão tímidos? Ainda não tens de fé? O Senhor nos dá uma palavra aqui, uma palavra de exortação. Uma palavra o qual Ele nos ensina que se Ele já nos fez a promessa, se Ele está conosco, nós estamos com Ele. Eu estou nele, a palavra dele está em mim. Vamos perseverar, clamando, orando, pedindo, rogando, intercedendo, buscando a sua presença verdadeiramente em comunhão com Ele. Ele nos dá a entender que mediante esta caminhada, se nos faltar fé, temos que pedir fé para Ele. Senhor, acrescenta-nos a fé para que possamos verdadeiramente permanecer, crendo na Tua promessa, pois já estamos na Tua presença e queremos chegar a cumprimento desta promessa. Ajuda-nos sermos mais crentes, a confiar mais no Senhor, porque estamos nesta caminhada. É necessário confiança, é necessário esperar, é necessário a mente verdadeiramente chegar lá. Que o Senhor venha a nos acrescentar a cada dia esta fé, esta esperança, o amor dele nos nossos corações, para que verdadeiramente nós possamos continuar crendo no que ele nos prometeu. A maior dificuldade do cristão não é receber a promessa, porque na hora que o cristão recebe a promessa, é aquela alegria, é aquela emoção, é aquela, tranquilidade. Mas a nossa alegria tem que permanecer, o nosso ânimo tem que continuar, a nossa esperança tem que permanecer, porque ali, quando ele nos promete, ele só nos prometeu. E como ele nos prometeu, ele vai cumprir. Só que da promessa, ao cumprir esta promessa, há um processo, há uma caminhada. Nesta caminhada nós vamos necessitar de permanecer na presença dele, permanecer na confiança, permanecer esperando até receber. Assim como foi na caminhada com todos os santos na terra, assim como foi a caminhada de Abraão até o último da palavra de Deus, e como João, João ali já tinha ido para a ilha de Pátmos, já tinha, ouvido do Senhor toda a revelação do passado, do presente e do futuro. Ali já tinha recebido toda a dimensão da história. E nem por isso lá na ilha de Pátmos ele foi morto. Nem lá na ilha de Pátmos, mataram ele. Não, mas ele teve que passar por todo aquele processo. Recebeu toda a revelação do Senhor, o qual o próprio Senhor diz: vem, e eu te mostrarei, e escreve o que verdes, e envia às igrejas. E ele deixa lá, tudo que ele viu e ouviu, escreveu e deixou escrito. Mas quando chegou o tempo determinado de Deus, o próprio Deus tirou ele daquela ilha, tirou ele de Pátmos, trouxe de volta ele por meio da igreja, do povo, da sociedade, para continuar, ensinando, continuar evangelizando, continuar ali pregando, ali ganhando vida para o reino de Deus, e ali testemunhando da glória de Deus.
Dessa maneira também Ele é para comigo, para com você, é para conosco na caminhada. Ele nos prometeu, nos fez uma promessa, nós estamos na sua presença caminhando, vamos a cada dia ter comunhão com esse Espírito Santo, vamos a cada dia estar em oração, falando com Ele, na sua presença, e pedindo graça, misericórdia, força, bom ânimo, discernimento. Vamos continuar pedindo dele, porque só ele pode nos entregar, e esses são os verdadeiros tesouros que ele tem para conosco, para com a sua igreja, que é força, é fortalecimento, é graça, é sabedoria, é conhecimento, é virtude, né? São os dons dele, os frutos do Espírito dele, que ele tem para conosco, para que nós permanecemos caminhando com ele. E quando chegar o dia mau, que o dia mau chega para qualquer um. O dia mau chega na minha, na sua vida, o dia mau chega na vida do povo de Deus, da igreja de Cristo, do cristão, do servo de Deus, do filho de Deus, chega sim. Mas que eu e você verdadeiramente venham estar vestido com todas as suas armaduras, com as armaduras de Deus, para que possamos, suportar, para que possamos permanecer firme neste dia, que a graça de Deus venha estar conosco neste dia, que o amor dele venha estar conosco presente neste dia, e passando por nós, passando conosco no meio da luta, do problema, da situação, da circunstância, do vendaval, do temporal, da dificuldade. Mas que Jesus vem estar presente em nossas vidas. Aqui, quando ele repreende o mar e diz: cala-te e aquieta, e o vento se aquietou e houve grande bonança, nós vamos ver que nessa bonança havia paz de Deus. Havia paz naqueles corações, havia paz dentro deles, havia paz ali dentro daquele barco, mesmo no meio das águas, o qual já tinham passado por aquele temporal, o qual o Senhor já tinha falado para o mar: cala-te, aquieta. O vento já tinha se aquietado, as águas já estavam tranquilas nos seus lugares, e a paz reinava no coração já daqueles discípulos dentro daquele barco, na presença de Jesus. Que eu e você venham entender e compreender que se Jesus está conosco e nós estamos com Ele, no meio das situações, que a paz de Jesus vem estar dentro de nós, verdadeiramente nos dando tranquilidade, bonança, capacitação para prosseguirmos ao caminho da promessa. Permanecermos firme e constante nele, porque se ele nos prometeu, no tempo determinado, a promessa dele cumprirá em nossas vidas. E aqui, quando Jesus verdadeiramente, exorta eles: porque sois tão tímidos? Na presença de Deus não podemos ser tímidos, na presença de Deus não podemos, ter medo, ter vergonha, não. Na presença de Deus temos que ter o amor, temos que ser constrangidos por o amor de Deus. E com o amor de Deus, na esperança que vem de Deus em nossos corações, com fé nele, verdadeiramente, nós venhamos ter ousadia na sua presença. Que nós venhamos ter ousadia de chegarmos diante dele e clamar. Ousadia para verdadeiramente proclamar o nome dele nas necessidades, chamar por ele nas necessidades, confiar nele nas dificuldades, porque ele verdadeiramente não nos deu um espírito de medo, nem de temor, mas de ousadia na sua presença. Quantos homens na sua palavra, que com a sua palavra venceram, venceram o mundo.
venceram a carne, venceram o mundo, venceram o diabo. Isso era ousadia de Deus dentro do homem verdadeiramente que vive na sua promessa. Quando nós vamos ver ali, Elias, o homem pede a Deus para que não chova, passa 3 anos e meio sem cair água. De repente ele coloca a boca no pó, pede a Deus chuva sobre a terra, e de repente a chuva cai. Pedro ali, diante daquela situação, qual se encontraram, alguém, aquelas mulheres, aquela multidão, aquele povo ali, coloca, né, ele diante de um corpo já sem vida, já morto. E ali ele se coloca diante de Deus e diz: Senhor, o que é que eu tenho que fazer agora? Né? E ali ele clama a Deus. E a Bíblia vem nos dizer que ele intercede a Deus e Deus devolve o espírito para aquela mulher. E ele, né, pega pela mão, aquela mulher se senta e aquela mulher se levanta e ele apresenta, né, Dorcas, aquela mulher ali, para aquelas demais, a mulher viva. Isso são tudo o quê? Circunstâncias que Deus permite na vida de cristãos. Deus pode permitir na minha e na tua vida. Não é necessariamente fazer a mesma coisa, mas circunstância diferente pode acontecer sim na caminhada. Homens que passaram já por permissões de Deus para ser provado por Deus, para ser aprovado por Deus. Homens que verdadeiramente, né, viram, né, ali como na Porta Formosa, Pedro e João ali disseram: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Nós vamos ver que aquele coxo se levantou e entrou no templo caminhando junto com eles. Isso é o quê? Isso são circunstâncias que aconteceu na vida e eles verdadeiramente tiveram ousadia diante do Espírito Santo. Tiveram ousadia diante de Deus. E assim como o próprio Senhor Jesus já tinha dito para eles: ó, ide e pregai. E eu vou convosco, né? Fazendo aquilo que, tipo, o meu espírito quer. Porque foi isso que Jesus falou. E eu vou cooperando convosco com os sinais e maravilha nos acompanha. Eles foram pregoando e o Espírito Santo foi com eles fazendo. Eles foram ensinando, eles foram evangelizando, eles foram pregoando sobre o Evangelho de Cristo, sobre Cristo, testemunhando da grandeza de Cristo, e o Espírito Santo ali fazendo. Então, se eu estou no Senhor, você está no Senhor, e a palavra dele está em nós, o Espírito dele está conosco para operar os mesmos sinais e as maravilhas que ele quiser providenciar na nossa caminhada. Ainda que seja para parar um vento, ou repreender uma enfermidade, ou libertar de uma mentira, libertar de um roubo, libertar-nos daquilo que, né, verdadeiramente ele quer fazer em nossas vidas. Mas ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que é necessário é eu e você permanecermos nele, e a sua palavra permanecer em nós. E aí nós vamos orar, permanecer orando, permanecendo pedindo, e ele fará, porque a sua palavra está em nós, e a sua palavra é verdadeira, a sua palavra é poderosa, a sua palavra é digna de toda aceitação, a sua palavra cumprirá. É a palavra dele em nossas vidas, é a palavra dele conosco, é a palavra dele caminhando a cada dia, permanecendo em nós. Aí verdadeiramente nós vemos ele cumprir, ele fazer. E aí finaliza assim:
E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É a pergunta que muitos faz, mediante a um homem ou uma mulher que vive para o Senhor e que a palavra do Senhor vive nela. Está passando por dificuldade ou uma situação de perigo, uma situação de vale, de deserto, de enfermidade, de alguma circunstância na vida. E alguém que está fora, que não entende, que não compreende desse jeito, mas o que aconteceu? Porque estava assim e agora está como que nada tivesse acontecido. Mas vamos entender que isso é Jesus vivendo, habitando na vida do cristão. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus. Ele não tem só poder sobre a natureza. Jesus, ele não tem poder só sobre as águas do mar ou só sobre o vento. Jesus, ele não tem poder só sobre a circunstância pela qual aqui a palavra nos fala. Mas ele tem o poderio, ele tem o poder, ele tem o controle sobre esta terra. Ele tem o poderio, ele tem o poder sobre a minha e a tua vida, sobre a minha e a tua família, sobre minha e a tua casa, sobre a tua vida espiritual, vida física, vida financeira. Jesus tem o poder sobre tudo e todas as coisas. Que verdadeiramente eu e você venhamos estar na palma das mãos dele. Porque na palma das mãos dele, mediante o que acontecer, estaremos seguros, protegidos, guardados, direcionados por ele. Ele tem o poder sobre nossas vidas. Então, ele nos fez a promessa. Ele nos será esta promessa. Nós estaremos em sua presença e vivermos verdadeiramente esta paz até chegar ao cumprimento desta promessa. A vida eterna. A vida eterna, qual vamos morar com o Senhor para sempre, nos céus. Num lugar onde não há choro, que não há pranto, que não há gemido, que não há fofoca, que não há mentira, que não há engano, que não há erro, que não há perversidade, que não há pecado, mas que há verdadeiramente gozo, alegria, que há verdadeiramente consolo, que há verdadeiramente luz, que há verdadeiramente a paz do Senhor sobre nossas vidas. E ali vivemos com Ele para toda a eternidade, para sempre. Não há promessa maior, não há tesouro maior, que eu e você verdadeiramente venhamos a cada dia permanecer, crendo na sua promessa, na sua presença, e pedindo para Ele: Senhor, acrescenta-nos a fé, a esperança da vida eterna dentro de nós, e o Teu amor no nosso coração para perseverarmos firme, até chegarmos a morar com o Senhor eternamente. Que Jesus possa abençoar grandemente sua vida através dessa palavra, te dar força, te dar vigor, te dar firmeza, te dar força para permanecer, perseverar e prosseguir nesta caminhada até a Nova Jerusalém, os céus, a morada de Deus, onde iremos morar com Ele eternamente.